qual é a nossa resposta para Deus, para a igreja e para o mundo, diante de tudo aquilo que temos visto e ouvido. Deus é o Senhor dessa obra, que fazer missões é depender da soberania de Deus. Ele abre porta, mas Ele também fecha a porta para ensinar a nós que a missão é dele. Que este movimento missionário brasileiro seja para a tua exaltação, não para nós. No poder do Espírito, não em nossa capacidade. Para que todos os povos conheçam a tua salvação, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, gente! A gente está muito feliz de estar aqui com vocês, depois de tanta espera, depois de 2 anos aguardando esse momento. Que alegria poder ver cada um de vocês aqui, que alegria poder reencontrar amigos, conhecer novos amigos. E essa semana vai ser uma semana muito especial. Nós temos orado por esse tempo, nós temos buscado a Deus e orado para que Deus possa usar a vida daqueles que vão estar nos ministrando durante essa semana. Mas mais do que isso, a nossa oração é para que Deus possa usar a sua vida. Este é um lugar onde nós queremos abençoar uns aos outros, onde nós queremos compartilhar a vida uns com os outros. Por isso eu quero convidar você, para que você possa se engajar nesse propósito, para que você possa, ao longo da semana, buscar alguém, orar com alguém, compartilhar sobre aquilo que Deus tem feito na sua vida, através da sua vida, no seu ministério. Compartilhe os seus sonhos, compartilhe os seus desafios. E ao terminarmos essa semana, nós queremos olhar para Jesus e aprender com Ele sobre a sua missão, sobre o seu modo de ministrar, de cuidar, o seu modo de lidar com as pessoas, para que o reino de Deus continue avançando. Durante essa semana nós vamos ter uma programação extensa, mas nós queremos ter momentos em que nós vamos parar juntos, para orarmos juntos. Muitos de vocês que nos acompanham sabem que desde do penúltimo Vocari, nós lançamos uma campanha entre a juventude de oração sobre Lucas 10:2, e nós vamos fazer isso durante essa semana. Todas as manhãs, às 10h02, nós vamos parar a nossa programação e nós vamos orar juntos, para que o Senhor da Seara envie mais trabalhadores, para que o mundo seja inundado de homens e mulheres apaixonados por Jesus, que querem ver o seu reino se estendendo para diferentes lugares, diferentes nações, em diferentes etnias. Durante toda a nossa programação, nós vamos ter momentos de oração. E eu quero convidar você a assistir os desafios, a olhar para tudo aquilo que a gente vai apresentar aqui, e você interceder junto conosco, você orar e buscar a Deus junto conosco. A minha oração é essa: que Deus fale ao seu coração nessa semana, que Deus ministre o teu coração nessa semana, e que juntos nós possamos responder ao chamado de Deus, de tornar o nome de Cristo conhecido entre todas as etnias da terra, em nome de Jesus. My name is Ismahan. I am from a nation in North Africa. Meu nome é Mahan. Eu sou de uma nação no norte da África.
Eu era muçulmana, mas agora sou uma seguidora de Jesus. Por favor, ore comigo por toda a região do norte da África. Senhor, todos nós nos reunimos para orar pela Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, Saara Ocidental, Mauritânia. Deus, nós oramos para que o Senhor se mova por todas essas nações. As crianças, dê a elas a oportunidade de ir à escola. As mulheres, há tanta perseguição às mulheres. As mulheres pensam que elas não são dignas de serem amadas por Deus. Elas são oprimidas e não são amadas. Preencha esse vazio, essa tristeza e essa dor com amor. Mostre-lhes sua luz, e que Deus é um Pai e que se importa com as mulheres. Que o Senhor não veio somente para salvar a homens, mas também as mulheres, as crianças, todos nestas nações. Deus, liberte-os, mostre-lhes a luz. Venha a eles através de sonhos e visões. Nós também oramos para que, uma vez que eles tenham sonhos e visões, nos abra a porta, que haja explicações para os sonhos e visões que as pessoas têm, para explicar-lhes o Evangelho, e eles o entendam. Eles o entendam e identifiquem a Cristo e não ao Islã. Eles identifiquem que o Senhor é um Pai, e morreu na cruz por eles e para salvá-los, os liberte de todas essas fronteiras, do Ramadã, e das 5 orações por dia. Senhor, nós oramos também pela Líbia e por todos os extremistas e refugiados que começaram a ir para lá. Eles estão perdendo suas vidas, que isso venha a ser um ponto para eles virem ao Senhor através do sofrimento. Que eles busquem a Ti, Senhor, através dessa perseguição e sofrimento. Senhor, nós oramos para que aqueles desiludidos pelo que vem nos extremistas continuem a buscar respostas, que eles as encontrem. Senhor, nós lhe agradecemos que mesmo na Líbia, onde a perseguição à igreja está crescendo, e que muitos muçulmanos vieram a conhecê-lo, tomaram a Tua cruz e Te seguiram. Senhor, nós oramos para que o Senhor abra uma porta para que o Evangelho se espalhe pelo norte da África, e que em meio à perseguição, a igreja cresça. Nós oramos também para que o filme de Jesus, os recursos bíblicos, as mídias sociais tenham acesso a isso, e que através disso eles venham a conhecer a Deus. Oramos também para que o Senhor nos envie muitos missionários, para os berberes, para os árabes e para todas as nações que vivem na África. Nós também oramos para que os refugiados muçulmanos, que vêm através do Marrocos e da Líbia, ouçam o Evangelho em trânsito. Nós oramos por eles para que Deus nos ajude durante sua jornada, através de seu sofrimento, para que Deus os liberte através de toda essa escuridão e tristeza. Deus, nós também agradecemos que o Senhor se moveu por Cabo Berbere e que o Senhor causou um grande impacto. Nós oramos para que este grande impacto se espalhe por toda parte e que sua luz esteja lá no norte da África. Deus, nós lhe agradecemos por tantos pais de nossa fé serem norte-africanos e oramos para que os norte-africanos de hoje se voltem para essa herança. E nós oramos estas coisas em nome de Jesus, que está salvando os muçulmanos em todo o norte da África. Amém. Que tal se a gente ficasse de pé agora e levantasse um clamor pelo norte da África? Que nós pudéssemos orar para que Deus se mova em todos esses países que estão ali nessa região. Essa tarde eu recebi um áudio pelo WhatsApp, exatamente de uma trabalhadora, de uma missionária que está servindo num país do norte da África. E além dos pedidos que a gente viu aqui, eu queria incluir o pedido dela, porque ela disse o seguinte: Paulo, enquanto vocês estiverem lá no CBM, orem pelo norte da África. Orem porque há uma infinidade de pessoas que estão querendo ouvir o Evangelho, mas não há pessoas suficientes para compartilhar o Evangelho.
Que tal se a gente começa a orar por Lucas 10:2 às 8h21? Vamos orar, levante um clamor, vamos orar por Norte da África, para que Deus envie mais trabalhadores, para que Deus comece a se revelar entre eles, para que o Evangelho possa alcançá-los, para que Deus possa manifestar a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia sobre a vida de todos aqueles que vivem nessas regiões. Pai, quantas histórias nós temos ouvido daquilo que o Senhor tem feito na vida de homens e mulheres que vivem por toda a extensão do Norte da África. Homens que têm sido alcançados pela Tua graça, mulheres que têm encontrado no Senhor refúgio para as suas vidas, famílias que têm sido libertadas pela Tua palavra, pela pregação do Evangelho, histórias que têm sido escritas, ó Deus, por conta do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. E Pai, nós oramos nesse momento que novas histórias sejam escritas, histórias de pessoas que serão transformadas pelo Senhor, transformadas pelo Teu amor, transformadas pela graça maravilhosa de Jesus, que morreu por cada um delas. Pai, levanta homens e mulheres por todo o mundo dispostos a estar lá, a viver entre eles, a comunicar as boas novas do Teu Evangelho. Pai, para anunciar, Deus, a salvação em Cristo Jesus, para anunciar que Jesus é o Filho de Deus, aquele que morreu por eles, para libertá-los, para trazer, ó Deus, gozo, alegria, para trazer salvação. Pai, move, continua movendo por todo o Norte da África, continua se manifestando através dos sonhos, continua se manifestando através de visões. Deus, que o Teu Evangelho possa avançar por toda essa região, transformando vidas para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus, amém? Louvemos ao Senhor com alegria, a esse Deus que nos deu vida eterna em Cristo Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Adore ao Senhor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome! Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus.
mais uma vez. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Aleluia. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus. Para nós é um privilégio estarmos aqui. Somos de João Pessoa, na Paraíba, e Deus nos trouxe aqui para louvar e exaltar o Senhor Jesus. Amém? Ele derramou em nós a sua tremenda graça. Aleluia. Cante com alegria, adore ao Senhor com alegria. Ele nos concedeu vida em Cristo Jesus, derramando em nós a sua graça. Cante. Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande. Se você foi alcançado pela graça, cante bem forte. Oh, que tremenda, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Queremos te agradecer, Deus, por tua graça em nós, por tua misericórdia, por estarmos aqui, Deus, reunidos como igreja do Senhor, para te adorar, para te exaltar. Aleluia. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da glória, o Rei da glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei. Bem forte, cante com alegria. Oh, que tremenda, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por. Aqui comigo, ó, todo mundo. Isso, um lindo coral para o Senhor. Você vai cantar com alegria, exaltando aquele que venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno
infalível amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, aleluia. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Santo é o Senhor Deus. Para encerrar esse momento, cantaremos o Senhor com mais uma canção, com todo o nosso coração, declarando, meus irmãos, que o Senhor Jesus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, que Ele é santo, que Ele é incomparável. Adore a Ele, adore a Ele. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Ele tem o nome sobre todos, aleluia. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Um lindo coral para o Senhor, diga que Ele é santo. Santo és
Te louvamos, Deus, pois não há outro igual a Ti, Jesus. Só o Senhor é santo, Deus. Só o Senhor é incomparável, Deus. E como é bom estar reunido aqui, Deus, como igreja do Senhor, para exaltar o Teu nome, para louvar o Teu nome, para adorar o Teu nome, Senhor, diante daquilo que o Senhor é em nós, diante daquilo que o Senhor fez na cruz por nós. É assim que eu te oro, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares aonde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da seara, ao Senhor da colheita, que envie mais trabalhadores para a sua colheita. O que eu acho mais interessante nesse texto é que Jesus está falando para os seus discípulos: olha, o trabalho é muito, tem muito a se fazer. E na nossa cabeça de humano, eu acho que a lógica seria: olha, vamos trabalhar aqui, vamos mobilizar a igreja, vamos convencer as pessoas, vamos falar, vamos... Mas ele fala assim: ore para que o Senhor, para que o dono da colheita envie mais trabalhadores para a sua colheita. Meus irmãos, ao longo dessa semana você vai estar sendo desafiado a olhar verdades que a gente tem ignorado há muito tempo. Ao longo da semana você vai ser desafiado a orar para esse Senhor, para que Ele envie mais trabalhadores. Agora, eu lembro que uma vez o meu avô me ensinou o seguinte: Rodrigo, nunca faça uma oração se você não estiver disposto a ser resposta a essa oração. Mais do que desafiar vocês a orarem, nós queremos desafiar vocês a serem respostas a essas orações que vocês vão fazer. Quando você olha essa realidade e tantas outras que vocês vão conhecer ao longo da semana, a gente olha e dá um aperto no coração e fala: há tanto a ser feito. Mas deixa eu falar uma coisa para mim e para você, uma coisa que eu repito para mim constantemente, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar: Deus nos deu, a sua igreja, a nós, tudo o que a gente precisa para poder cooperar com Ele na sua missão. Diante de tudo que você viu aqui, talvez você esteja pensando assim: então agora a solução é BAM e fazedores de tenda, agora esse é o modelo missionário. Não, irmãos, esse é só mais um modelo entre tantos os outros. Há contextos onde a gente ainda precisa de missionários no modelo tradicional que você conhece. Há povos tribais que não faz sentido nenhum, não tem empresas para você enviar um trabalhador, nem negócios para você fazer no meio da floresta, que você vai precisar de obreiros em tempo integral, no modelo que a gente conhece. Agora, o que eu e você precisamos como igreja de Cristo, você que é pastor de missões, líder de missões, é olhar para a realidade do povo que o Senhor tem despertado você a alcançar e discernir nele qual a melhor estratégia para você alcançar aquele povo. Talvez aquele povo, a melhor estratégia vai ser plantar uma igreja, vai ser enviar um vocacionado no modelo tradicional. Talvez naquela circunstância, para aquele lugar, a melhor estratégia vai ser um negócio, vai ser um profissional que vai poder compartilhar do Evangelho no seu ambiente de trabalho. E a gente quer ajudar você, a gente quer... Na verdade, a gente não quer nada, na verdade, a gente quer ser só ferramenta do Senhor para que Ele direcione você ao longo dessa semana, para que você entenda aquilo que Ele tem tentado falar conosco todos os dias. A nossa oração é para que você abra os seus ouvidos, os seus olhos, as suas mentes, para aquilo que o Senhor quer falar para nós essa semana. A gente já está, vocês não fazem ideia do quanto a gente está emocionado de ver vocês aqui. O quanto a gente sonhou com esse momento, o quanto a gente sonhou de ver esse auditório cheio. Fazem 5 anos desde o último CBM. Há mais de 2 anos que a gente tem tentado entender qual vai ser o momento, cancelamos a primeira e adiamos, depois adiamos de novo. Então, estar aqui nesse momento e olhar para vocês é uma alegria muito grande, é uma resposta de oração. Mas a gente também tem certeza... E eu tenho certeza que muitos aqui também estavam. Essa falta do toque humano. O CBM é um ambiente para você fazer parcerias, para você se conectar com organizações.
Você vai ser desafiado a olhar para esses povos e, de repente, você vai se perguntar assim, tá, como que eu dou o próximo passo? A gente tem mais de 60 organizações naqueles estandes ali fora, meus irmãos. Não são empresas vendendo um produto. São organizações que Deus levantou para ajudar a sua igreja, para ajudar você a chegar até esses povos sem acesso ao Evangelho. Passe por lá, visite cada uma delas, converse com elas. Cada organização atuando num campo diferente, com um segmento diferente, com um povo diferente, com uma estratégia diferente, com metodologias diferentes. Eu tenho certeza que você vai encontrar centenas de oportunidades para você dar um passo na direção disso aqui. O nosso sonho, meu irmão, é que Deus fale ao seu coração, que você seja a resposta à oração que você tem feito, que nós estamos fazendo. Isso aqui tudo, tem uma equipe muito linda por trás, organizando tudo isso aqui, para que vocês se sintam amados, acolhidos e que vocês possam aproveitar ao máximo. Mas a gente tem consciência que nada disso aqui faz sentido se Deus não derramar o seu Espírito e falar conosco. Quem mobiliza a sua igreja é Ele. Quem toca no coração de cada um é Ele. Quem chama os vocacionados é Ele. Quem desperta corações, quem muda a história, quem transforma o mundo é Ele. E se Ele não estiver aqui, isso aqui vai ser só um lugar legal para você bater papo e pronto. A gente sabe que ao longo dos anos, o CBM ele foi um lugar onde, a partir dali, movimentos se iniciaram, parcerias foram construídas, vocacionados foram enviados. Esses são os frutos que a gente quer ver. Mas isso só vai se tornar realidade se você estiver com o seu coração aberto para ouvir e para ser resposta à sua oração daquilo que Deus vai colocar no seu coração. Você pode falar um amém bem forte? Amém? Tá bom, eu quero dar alguns avisos antes de passar para a nossa próxima parte. Você recebeu um kitzinho, uma bolsa como essa, bem bonita, né? Eu espero que você tenha curtido pra caramba. Graças aí à parceria com a iChurch, que viabilizou essa bolsa. E dentro dela, gente, você tem 3 materiais. O primeiro delas é uma revista da Ultimato. A Ultimato tem sido uma grande parceira na MTB e no movimento missionário brasileiro. É uma das revistas mais cristocêntricas que eu conheço hoje, cristãs no Brasil. Então, ela deu de brinde para você essa edição. Você vai ter esse presente diário, que é um devocionário, e vocês vão ouvir durante essa semana a importância de um relacionamento íntimo com o Senhor. Não adianta você querer se envolver na missão se você não tiver relacionamento com Ele. Então, esse devocionário pode ajudar você no seu dia a dia, no seu relacionamento com Ele. E você tem esse guia aqui, ó, que é um guia do leste asiático, é um guia produzido pela OMF, que ela doou, e é um guia que vai ajudar você a orar pelos povos no leste asiático. Aqui tem tudo que você precisa saber para você, no seu momento com Deus, você dobrar os seus joelhos e pedir ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores. Gente, cada um desses materiais aqui custa uma grana, viu? Eu não teria dinheiro para pagar, para botar nessa sacola. Foi doado a vocês. Se você não for usar, doe para alguém. Desafie alguém. Pegue esse guia do leste asiático, pegue o presente diário, pegue a revista Ultimato e dá de presente para alguém que você tem mobilizado, que você tem desafiado a se envolver na missão de Deus. Ou aproveite, faça uso disso. E eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Ok? A gente não quer ver material jogado fora por aí. A gente quer olhar no canto e não ver nada e falar, o povo está usando mesmo, o povo está levando a sério. Isso vai fazer um bem danado ao nosso coração. Mas agora eu também queria falar para você sobre o seu crachá. Eu não sei quantos tiveram a curiosidade, mas você abrindo ele, você tem aqui a palavra do presidente, do Paulo Fenneman, que é hoje o presidente do Conselho de Governança da MTB, e você tem aqui alguns espaços que a gente vai ter ao longo do evento para você visitar e você participar, inclusive está os horários aqui. Então a gente tem lá o primeiro lançamento de livros, na quarta-feira à noite, às 9h50, ali quando você sai aqui do seu lado esquerdo, tem um corredor grande, paralelo a esse corredor de estandes. A gente vai estar fazendo o lançamento de livros, são mais de 40 livros que estarão sendo lançados aqui no CBM sobre a temática missionária.
Então, é uma oportunidade ímpar para você conhecer esses títulos. Os autores vão estar lá, vão dar autógrafo, vão fazer dedicatória para você. Então, vai ser um momento bem legal. A gente tem o Espaço Acolher. O Espaço Acolher é um ambiente que a gente preparou com conselheiros, com psicólogos, com terapeutas, para você vocacionado, você pastor, você missionário, que você quer, precisa conversar com alguém, precisa de alguma orientação. Então, aqui no stand da MTB, logo que você sai aqui, tem um ponto ali, você pode procurar o pessoal da equipe que está ali, e você vai fazer um agendamento para você ser atendido por essa equipe maravilhosa que está aqui, para te ouvir, para poder, de alguma maneira, ser usado por Deus para te abençoar. Você tem a sala de oração, meus irmãos. Quando você sai reto aqui nesse principal corredor, a primeira porta direita é a sala de oração. Essa sala de oração vai ficar aberta o dia inteiro. E o nosso sonho é ver ela abarrotada o dia inteiro. É um espaço preparado com muito carinho pelo departamento de oração da MTB, para que você possa digerir tudo que você vai ouvir aqui, para que você possa dobrar seus joelhos e, diante do Deus da colheita, pedir a Ele que envie mais trabalhadores. Então, não deixe de passar ali na sala de oração. E aí, se você, desse lado aqui, você tem toda a programação do evento. Então, esteja atento aos horários, a gente quer começar sempre pontualmente. Então, você tem aqui os horários de cada uma das coisas, as refeições são feitas cada um no seu hotel, não tem refeição no evento. Então, a gente tem um intervalo grande de meio-dia até 2 horas da tarde para que você possa ir para o seu hotel, fazer as suas refeições ou aonde você estiver hospedado, e 2 horas está aqui de volta. Todas as tardes a gente vai ter oficinas, minicursos e painéis. Então, esteja atento à programação, esteja atento no nosso site. Depois, amanhã de manhã eu vou estar trazendo uma novidade para vocês que vai facilitar ainda mais o acesso à informação. Mas você tem toda a programação, aonde vão estar lá fora vai ter indicações, aonde as oficinas estão, os temas, para que você possa ir. Um parêntese com relação às oficinas, ela não tem inscrição prévia. Então, você pode se dirigir direto para a sala da oficina que você escolheu. Vão ter pessoas controlando, encheu a sala, aí se você chegar atrasado, você não vai poder entrar, você vai procurar uma outra oficina. São 16 temas por dia, você pode escolher até 2 temas para você fazer. O minicurso são 2, é um minicurso de banho e fazedores de tenda com Toby Miles e um outro curso com o Ronaldo Lidório sobre missões no século 21. Se você começar a fazer um minicurso num dia, você tem que ir nos 3 dias no mesmo horário. É um conteúdo continuado, não é um conteúdo que acaba naquele dia. Então, se você se inscreveu num minicurso, todos os dias aquele horário, você tem que participar dele para você ter o conteúdo completo até a quinta-feira à tarde. E na quinta e sexta à tarde, a gente vai ter 2 painéis, um de povos muçulmanos e outro de refugiados, acontecendo também junto com as oficinas, tá bom? Mas você tem aqui todo na programação aqui atrás. E se você abrir o seu crachá todo, você vai encontrar um mapa do evento aqui. Então, já tem alguns espalhados ao longo dos corredores, mas se você estiver em algum lugar, quiser saber onde é cada uma das coisas, você tem aqui o mapa. Ok? Todo mundo entendeu? Amém? Vamos orar? Para que Deus continue nos conduzindo nessa noite. Paizinho querido, queremos te agradecer, ó Pai, por esse grande encontro. Queremos te agradecer, ó Pai, porque apesar da nossa ansiedade com tudo que está acontecendo no nosso Brasil, com relação às estradas, cada um aqui pôde chegar em segurança, Senhor. A gente tinha centenas de pessoas orando pela vida de cada participante aqui, de cada expositor, de cada membro da equipe, para que pudessem chegar aqui em segurança, livrando-os de todo o perigo ou mal, e nós queremos agradecer ao Senhor, porque estamos aqui em segurança. Pai, queremos mais uma vez colocar o CBM diante do Senhor e pedir ao Pai que o Senhor esteja presente entre nós, que possamos, ó Deus, sentir a sua doce presença no nosso meio, que o teu Santo Espírito tenha liberdade para passear e falar conosco, aos nossos corações. Isso aqui tudo, ó Pai, é só algo preparado para o Senhor, e queremos clamar ao Senhor que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer, aquilo que só o Senhor pode fazer, Senhor. O que a gente podia fazer, a gente fez. O que a gente podia preparar, a gente preparou. E a gente fez isso para uma pessoa, para o Senhor. Que o Senhor use da maneira que o Senhor quiser. E que o Senhor mobilize a sua igreja como o Senhor quiser.
Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Paulo Fenneman é preletor em conferências e congressos missionários no Brasil e América do Sul. Diretor executivo da MIAF, Missão para o Interior da África, onde coordena a mobilização e envio de missionários sul-americanos para diferentes povos africanos, e preside a AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Aleluia, que bom nós começarmos esse tempo juntos. Meu amigo Rodrigo deixou o celular aqui, eu vou tirar daqui antes que eu pise em cima, e aí tem um prejuízo. 2017 nós estávamos terminando o último CBM, e a pergunta que ficou na nossa mente era: o que vem agora? O que nós vamos fazer? Qual vai ser o próximo tema? E conversando com alguns irmãos, conversando com algumas pessoas, nós estávamos comemorando, celebrando aquilo que Deus tinha feito até então. 2017 nós terminamos a pesquisa missionária, que apontou que nós somos, em termos de movimento, cerca de 15 mil missionários transculturais, servindo em diferentes campos. Tantos projetos, tantas novas organizações, tantos avanços, tantas coisas para celebrar. E em meio a todo esse movimento, em meio a toda essa celebração, nós, em tempos de oração, conversando uns com os outros, nós entendemos que apesar de estarmos crescendo, apesar de estarmos avançando, apesar de estarmos vendo o movimento missionário brasileiro crescendo em diferentes lugares, nós precisávamos fazer um retorno. E a liderança junto, em oração e conversando, ela entendeu que nós deveríamos buscar nesse encontro, nesse tempo juntos, falarmos sobre uma missão cristocêntrica. Um retorno ao exemplo de Jesus. Como ele agiu, como ele fez, como ele lidou com seus discípulos, como ele viveu no meio do povo, como ele agiu no meio do povo, aquilo que ele nos ensinou, aquilo que ele nos mostrou, aquilo que ele disse aos seus discípulos ao longo da sua caminhada, e como nós, organizações, missionários, igrejas, podemos aprender com tudo isso. Foi daí que nós olhamos para esse tema, verdades que não podemos ignorar. E a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração, ele se debruçou nos 3 capítulos do livro de João. João capítulo 15, João capítulo 16 e João capítulo 17. E ao longo dessa semana nós vamos mergulhar nesses capítulos, nós vamos mergulhar em 3 verdades que nós entendemos sermos fundamentais. A primeira, em João capítulo 15, permanecer para frutificar. Jesus disse: eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós não podemos fazer absolutamente nada se ele não agir em nós e através de nós. João capítulo 16, a ação do Espírito Santo na obra missionária. Verso 8 ao verso 11 do capítulo 16 de João. Quando ele vier, quem? O Espírito Santo, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí então nós somos para João capítulo 17, a unidade como testemunho às nações. Verso 20 e 21, a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Meus irmãos, minhas irmãs, nunca foi tão importante como nos nossos dias nós buscarmos uma missiologia cristocêntrica, um modelo baseado nos ensinamentos de Jesus, que nos ajude, que nos oriente, que nos guie a sermos cada vez mais dependentes dEle, cada vez mais focados na pessoa dEle, menos nas estratégias, menos nos planos, menos nos alvos e nele, que é aquele que detém todo o poder e toda a autoridade, aquele que nos chamou, que nos enviou, que nos sustenta, que nos orienta, que nos dirige. O movimento de missões ao longo da história é um movimento de milhares de missionários, de homens e mulheres que deram as suas vidas para alcançar os não alcançados, mas que foram, acima de tudo, alimentados pela ideia da soberania de Deus no centro da vida humana, e nós não podemos perder de vista isso, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nada foge ao seu controle, nada pode acontecer sem que Ele mesmo não esteja envolvido, sem que Ele mesmo não esteja agindo de diferentes formas, de diferentes maneiras. Negligenciar essa verdade, ou negligenciar essas verdades, pode fazer com que nós, as nossas organizações, as nossas igrejas, os nossos missionários e nós mesmos, esqueçamos de que a glória é dele, por todas as vitórias alcançadas, é fruto de Deus, e não é fruto de nenhum trabalho, de nenhuma glória, de nenhuma estratégia humana. Para começar essa noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Você já percebeu que hoje nós já citamos tantas vezes esse texto, e nós vamos refletir nessa noite, nesse início de Congresso Brasileiro de Missões, sobre esse tempo que Jesus tem com alguns dos seus discípulos. Lucas capítulo 10, nós vamos ler alguns versos aqui nessa passagem, começando pelo verso 1. Lucas 10, a partir do verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, os trabalhadores são poucos, portanto peçam, pois, ao Senhor da colheita que mande mais trabalhadores à sua colheita. Vão! Eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, e não saúde ninguém pelo caminho. Quando estiverem numa casa, digam primeiro: paz esteja sobre essa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês, curem os doentes que ali houver e digam-lhe: o reino de Deus está próximo de vocês. Quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. E eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Verso 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele então respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito nos céus. Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra possa ministrar as nossas vidas nesse momento, em nome de Jesus, amém. O
texto de Lucas capítulo 10 nos recorda fortemente sobre o envio missionário baseado, fundamentado no exemplo de Jesus. É Jesus mesmo lidando com esses 72 discípulos, é Jesus ensinando, é Jesus orientando, dando as instruções claras de como eles devem agir, de como eles devem proceder. O texto de Lucas nos fala sobre a mobilização, nos fala sobre o envio, mas nos fala também sobre a segurança, sobre o cuidado, sobre o sustento. Lucas 10 é missão segundo o princípio de Jesus. E é interessante olhar para o texto, porque o texto começa no versículo 1 dizendo, depois disso. Depois do quê? O que exatamente aconteceu antes de Jesus estar nesse momento com os seus discípulos? Se nós lemos os versículos anteriores ao capítulo 10, nós vamos nos deparar com a história de 3 homens, cidadãos, que deram desculpas para não seguir a Jesus. Cada um deles, em diferente momento, apresentaram desculpas para não poder seguir a Jesus, para não poder avançar. Capítulo 9 fala dessas 3 pessoas que dão desculpas fracas. Mas apesar daquele momento em que Jesus experimenta com aqueles 3 homens, é maravilhoso agora encontrar um grupo grande de discípulos, sinceros, entusiasmados, homens que não ofereceram nenhuma desculpa, mas sim ofereceram a eles mesmos, quando Jesus os chama, quando Jesus os mobiliza. Sem reserva, sem hesitação, eles respondem prontamente à chamada de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, nós precisamos de homens e mulheres nos dias de hoje, como esses 72, que não inventam desculpas, que não colocam empecilhos, mas que respondem prontamente à chamada de Jesus, que estão dispostos a ir, a avançar, a fazer com que o Evangelho chegue em lugares tão distantes. Homens e mulheres que estão disponíveis. E Deus, meus irmãos, Ele olha para a nossa disponibilidade. Aliás, Deus olha mais para a nossa disponibilidade do que para as nossas habilidades. Você se lembra quando Moisés foi chamado por Deus para ir libertar o povo de Israel do Egito? A primeira reação dele é dar uma desculpa baseada na sua falta de habilidade. O texto diz que ele vira ao Senhor e diz, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E qual foi a resposta de Deus para Moisés? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei a tua boca, e eu ensinarei o que hás de falar. Não tem a ver com a nossa habilidade, mas tem a ver com a nossa disponibilidade. Deus está buscando homens e mulheres disponíveis a avançar com os sinais do reino, para avançar com a proclamação do Evangelho. É interessante olhar para esse texto, porque nós temos aqui 72 discípulos, e 72 nesse texto sublinha o fato de que o trabalho do reino não é limitado a poucos, ou um grupo específico de pessoas, por exemplo, Jesus e os 12. Mas a verdade é que no reino de Deus há trabalho para todos. No reino de Deus a mobilização é para todos, para toda a igreja. Notem bem, nós temos Jesus, depois 12, 70, que por sua vez são mandados e convocados a orar para que o Senhor envie ainda mais trabalhadores. Ou seja, a obra missionária, o chamado missionário, a vocação missionária da igreja ou para a igreja, ela não é limitada a um grupo específico de pessoas. Ela é um chamado para todos.
mobilização total de toda a comunidade cristã, de toda a igreja, a tarefa para todos. No reino de Deus, a tarefa para todos. É verdade que ao longo da nossa caminhada, Deus tem chamado pessoas, escolhido pessoas especificamente para lugares específicos, para ministérios específicos, mas o chamado de Deus é para toda a igreja, e nós como igreja precisamos entender isso, precisamos de mobilização total, disponibilidade total de todo o corpo de Cristo para que nós possamos avançar. Segundo alguns pastores e alguns líderes, daqui cerca de 10 anos, 2033, nós vamos completar o aniversário de 2000 anos da Grande Comissão. 2000 anos, desde que Jesus chamou seus discípulos e lhes deu uma ordem: preguem esse evangelho, anunciem essas boas novas entre todas as nações. Enquanto a grande comissão é dirigida a todos nós, a vocação é de todos nós, nós precisamos entender, compreender que esses que Deus chama especificamente, com um chamado pontual, específico para lugares, para etnias, para regiões, que nós precisamos, como corpo de Cristo, estamos juntos, compreendendo, ratificando, de alguma forma, ajudando para que esses possam chegar nos lugares aonde Deus os está levando a chegar. E nesse sentido, a igreja local é fundamental. A igreja local, ela é fundamental no discernimento, na ajuda, na compreensão do chamado que Deus tem dado a pessoas específicas para lugares específicos. Jarbas da Silva, um dos primeiros missionários que a MIAF enviou para a África, em um dos seus livros ele diz: ninguém pode se aventurar a sair para um trabalho em um campo estrangeiro, sem antes ter demonstrado por frutos e obras, uma vida séria diante de Deus e da igreja. E isso inclui demonstração de talentos, dons e capacidades dadas por Deus, que serão combustível para o trabalho no campo missionário. Acreditar que alguém pode ser bênção longe, sem que tenha sido perto, pode redundar em grande erro e consequências desastrosas. É na igreja, é no ambiente local, que nós ratificamos o chamado, que nós ajudamos os missionários, os vocacionados a irem, a chegarem, a avançarem. Nós recebemos inúmeros questionários de pessoas que querem servir em diferentes lugares no continente africano. E uma das coisas que nós temos feito quando recebemos ali é pegar o telefone e chamar e conversar com os pastores locais ou com a liderança local e dizer: olha, fala para a gente como é o fulano, como é a fulana, como ele serve no ambiente da igreja. Por quê? Porque isso que o Jarbas diz aqui é importante. Aqueles que não estão dispostos, aqueles que não entendem que o seu chamado, a sua vocação começa onde eles estão, acreditar que eles serão bênção no lugar longe, sem que eles estejam demonstrando uma vida de serviço ao Senhor, aonde eles estão, é engano. A igreja, nesse sentido, tem esse papel fundamental. O Senhor designa aqueles 72 e os manda de 2 em 2. E é interessante que, com exceção do evangelista Filipe, no livro de Atos, a igreja primitiva sempre seguiu esse modelo missionário. Na grande maioria das vezes, missionários trabalhavam em duplas ou em equipes. Nós estamos falando sobre unidade, nós estamos falando sobre demonstrarmos a nossa unidade em Cristo, para sermos testemunhas às nações. E nós precisamos entender isso, que sozinhos nós não conseguimos avançar. Que sozinhos
nós caminhamos muito pouco. Que sozinhos os nossos frutos são muito pequenos. Porque Deus, quando estabeleceu, através de Jesus, a grande comissão, Ele nos deu esse privilégio de unirmos esforços, de darmos as mãos para que avancemos junto. Por isso, a ação missionária é para todos. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo, nós vamos perceber que ele sempre viajava com um ou mais companheiros de viagem. E por que ele fazia isso? Porque dessa forma havia cuidado mútuo, apoio mútuo. Sem mencionar a combinação de dons, de personalidades que aumentavam o impacto do ministério. Você tem um dom que eu não tenho. Você tem uma habilidade que eu não desenvolvi. E é na união de esforços que nós podemos avançar como igreja. Não há mais espaço dentro do trabalho missionário para voos solos. Deus chamou toda a igreja para todo o trabalho, juntos, em unidade. Mas Jesus, quando está com os seus discípulos dando as orientações, Ele diz, nós já lemos várias vezes aqui no início dessa conferência, capítulo 10, verso 2, ele diz, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie mais trabalhadores para a sua seara. E esse versículo demonstra o equilíbrio maravilhoso que existe entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Ele é o Senhor da seara, e os campos da seara pertencem a Ele, e Ele nos honra, nos convidando a fazer parte do seu trabalho. A oração, meus irmãos, ela não é a preparação para o trabalho. Segundo Paul Miller, a oração é o trabalho. Nós somos um movimento que ora pouco, e nós precisamos ser uma igreja que ora. Se nós queremos ver o reino avançando, se nós queremos ver o movimento missionário, o avanço do reino entre as nações, nós precisamos assumir um compromisso de oração. Nós precisamos nos tornar um movimento missionário engajado em oração. Veja bem, em todas as vezes em que nós vemos Jesus com seus discípulos, e há aquilo que ele chama de ovelhas sem pastor, Jesus não manda os seus discípulos trabalharem mais, projetarem mais, fazerem mais. Jesus fala para os seus discípulos, orarem. Orem. Orem. Alguns anos atrás, nós estávamos numa reunião e um obreiro havia visitado um país do norte da África e ele então trouxe algumas informações de um povo específico, num lugar específico, de um país do norte da África, que não havia nenhum missionário naquele momento, não havia nenhuma igreja, não havia sequer informações de nenhum cristão naquele local. E aí eu me lembro até hoje, ele trouxe 2 fotos, na época que a gente ainda revelava fotos, então você imagina que faz algum tempo. Ele trouxe uma folha de sulfite com algumas informações daquele povo, e ele trouxe $200 que alguém havia doado. E ele disse, olha, é o seguinte, eu trabalho no Oriente Médio. Vocês trabalham na África, esse povo é da África, então está aqui as 2 fotos, a folha de sulfite e $200. Vê aí o que vocês vão fazer. E aí a gente olhou para aquilo e falou, e agora, o que a gente faz? E alguém falou assim, olha, vamos montar um pequeno cartão de oração, um marca-página de oração, com essa foto, com esses pedidos, com algumas informações, e vamos começar a espalhar. E a gente estava tão animado, a gente estava tão empolgado em fazer aquilo, que a gente esqueceu de colocar o contato da organização no cartão. Nós colocamos o povo, nós colocamos os pedidos de oração, mas não tinha nenhum contato. Mas aí já tínhamos impresso mais de 10 mil cartões. Bom, vamos distribuir, agora eles estão aí, e nós começamos a enviar, por diferentes missionários, diferentes organizações. Um dia, o telefone toca, eu recebo uma ligação, um pastor disse o seguinte, meu irmão, algum tempo atrás, passou alguém aqui na nossa igreja, e deixou um cartão de oração aqui, para que a gente orasse por um povo,
E a gente está orando e Deus está tocando o nosso coração e nós queremos fazer alguma coisa a mais. Inclusive, a igreja começou a levantar uma oferta mensal para alcançar esse povo. E como é na África, a gente achou que vocês trabalhavam lá e a gente queria saber se tem alguma coisa acontecendo lá. Eu falei, irmão, qual é o nome desse povo? E aí ele falou o nome do povo. Adivinha? Era aquele povo que a gente tinha feito cartão. E aí ele disse, então, posso mandar a oferta? Eu falei, não, irmão, não manda não. Nós não temos nenhum missionário lá, nós não temos nenhum projeto. Mas o que eu faço? Eu falei, guarda o dinheiro aí, cria uma poupança, guarda o dinheiro. Se Deus mandou os irmãos orarem, se Deus mandou os irmãos fazerem alguma coisa, Deus vai dar um jeito. E aí então, passou algumas semanas, eu recebo uma outra ligação, um outro pastor, a mesma história. Mais um pouco, um outro pastor, uma outra igreja, a mesma história. Nós estávamos orando por esse povo, Deus tocou no nosso coração, nós queremos nos envolver, nós queremos que Deus faça alguma coisa no meio desse povo. O que a gente faz? Eu não sei. Falei, então foi o seguinte, vocês oraram, Deus tocou no coração de vocês estão levantando recursos, agora orem Lucas 10:2. Porque se não tiver gente para ir, nós não sabemos o que fazer. Aí um dia o telefone toca. Era um casal. Olha, nós somos da igreja X aqui, no lugar X, e é o seguinte, nós estávamos orando para Deus nos dirigir para um lugar. E aí alguém nos deu um cartão de oração, pelo povo. E Deus falou claramente que a gente deveria ir trabalhar no meio desse povo. Irmão, qual o povo mesmo? Ah, o povo X. Ah, tá. Tá bom. 4 meses depois, o segundo casal. E 1 ano depois, nós havíamos enviado 2 casais brasileiros para servir no meio daquele povo. Eu tive o privilégio de estar lá naquele país e conhecer um dos primeiros cristãos daquela etnia, daquele povo que foi alcançado pelo Evangelho. E sabe como tudo isso começou? Orando. Nós precisamos de um novo movimento de oração por povos não alcançados das nossas igrejas. Nós precisamos voltar a adotar povos e etnias em oração, para que Deus se manifeste entre eles, para que Deus mova igrejas, para que Deus mova homens e mulheres dispostos a servir nesses lugares. Jesus ensina que os 70 devem ir, mas que eles também devem orar, pois o mesmo Deus que envia, é o mesmo Deus que pede que a gente envie, que a gente levante mais trabalhadores. Portanto, a igreja deve ir, mas também deve orar, porque ir sem orar não realizará nada de valor eterno no reino de Deus. A oração, ela é fundamental, ela não é suplementar. A oração, como eu disse, é o trabalho e não a preparação para o trabalho. A grande questão da oração de Lucas capítulo 10, verso 2, é que existe Lucas 10, verso 3. E o Rodrigo disse isso aqui. O mesmo Deus que nos pede para orar por mais trabalhadores é o mesmo Deus que diz, vão vocês. É a oração com a resposta quase que instantânea. Porque você é convidado a orar, mas você também é convidado a ir. Jesus fala sobre o preço que nós devemos pagar. E sempre há um preço a ser pago na expansão do reino de Deus. E Jesus não quer que aqueles discípulos, eles esqueçam disso. O problema com alguns dos ensinamentos que nós temos hoje é que eles minimizam os custos que nós, como igreja, temos que pagar para que os não alcançados sejam alcançados. Vão, eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. E eu não sei o que você pensa sobre isso, mas ser cordeiro no meio de lobos não deve ser uma tarefa muito fácil. Muitos homens e mulheres hoje estão pagando um alto preço por proclamarem Cristo, ou mesmo por seguirem a Cristo, mas em nenhum momento isso tem sido empecilho
para que eles continuem com o avanço do reino de Deus. A perseguição, as dificuldades que nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada missionária são parte do nosso trabalho missionário. Cristo escolheu o sofrimento, Paulo escolheu o sofrimento, e nós, se quisermos fazer parte dessa tarefa sublime de levar o Evangelho a todos os povos, precisamos saber que é possível que nós vamos estar indo de encontro ao sofrimento. Perseguição é um dogma da fé cristã. Jesus disse: por causa do meu nome, vocês serão perseguidos. Eu me lembro, 2010, no Congresso de Lausanne, me lembro de, numa reunião de vários missionários, falando sobre uma determinada região, determinado povo, falando das dificuldades, da perseguição, de como difícil era ser cristão naquele local. E aí então a reunião era para dizer como devemos agir, como a gente protege aqui os novos cristãos que são perseguidos, e como a gente faz isso, e como a gente faz aquilo. Então um rapaz lá no meio do povo levantou a mão e disse: olha, eu preciso dizer uma coisa. Eu não quero ser protegido da perseguição, porque eu estou disposto a sofrer por Jesus. Eu estou disposto a pagar o preço necessário para que os meus pais, para que os meus amigos, para que a minha comunidade, para que a minha cidade conheçam o mesmo Cristo que hoje eu tenho o privilégio de conhecer. Por favor, me deixem viver a minha fé. Essas eram as palavras de um jovem muçulmano que acabava de se converter e que não se importava com as dificuldades que porventura ele pudesse enfrentar, para que o Evangelho pudesse continuar avançando. É claro que a gente não busca a perseguição, a gente não promove atitudes que geram a perseguição, mas nós precisamos estar prontos, porque Jesus está dizendo que nós seremos enviados como ovelha no meio de lobos. E se por um lado nós somos vulneráveis, enviados como cordeiros no meio de lobos, por outro lado nós precisamos entender que a nossa proteção vem do Senhor. E não só a nossa proteção, mas tudo aquilo que nós precisamos no desenvolvimento da nossa missão. Não levem bolsa, não levem alforje, nem levem sandálias. Em outras palavras, Jesus está dizendo: coloquem a sua confiança em mim. Eu vou providenciar aquilo que vocês precisam. Eu vou dar a vocês aquilo que vocês precisam. Muitas vezes nós estamos escolhendo os lugares para irmos por conta da facilidade que ele representa, não necessariamente pela necessidade do Evangelho nesses lugares. Eu tenho conversado com diferentes pessoas, e muitas delas não estão prontas para irem para os lugares mais difíceis. Mas quando você olha para todo o quadro de não alcançados em todo o mundo, você vai perceber que nós estamos falando dos lugares mais difíceis. Dos mais difíceis do ponto de vista geográfico, dos mais difíceis do ponto de vista religioso, dos mais difíceis do ponto de vista político, cultural. Se nós queremos completar a grande comissão, se nós queremos avançar com o Evangelho, nós precisamos estar dispostos a ir aos lugares aonde Cristo precisa ser anunciado, e não nos lugares aonde nós estamos confortáveis. Michael Green, ele diz: parece que a igreja de hoje, pelo menos nos países desenvolvidos, é paralisada pela grande falta de mobilidade. E aí ele faz uma pergunta, ele diz: será que o materialismo crescente não esgota a nossa dedicação total a Cristo e a nossa vontade de ir a qualquer lugar e fazer qualquer trabalho que o Espírito está nos dirigindo a fazer?
Será que nós estamos tão acomodados? Será que nós estamos tão confortáveis que não estamos escutando Deus nos chamar, o Espírito nos guiar para os lugares onde nós realmente precisamos estar? Quando Jesus fala sobre não levar as sandálias, o alforje, a bolsa, às vezes eu percebo que nós ainda estamos muito focados na nossa estrutura. E deixa eu dizer para vocês, eu não tenho problema nenhum com a estrutura é boa, ela existe para nos ajudar, ela existe para nos servir. Mas quando as nossas fichas estão todas focadas na estrutura, quando nós estamos todos focados nos recursos que temos, como se essas coisas fossem a força motriz para o nosso avanço, como se os recursos fossem aquilo que ditam as nossas ações, nós precisamos parar, porque alguma coisa não está certa. Nós precisamos nos lembrar e reconhecer que tudo o que nós precisamos está nele. Jesus, na grande comissão, ele é muito claro quando ele diz: eu recebi todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ou seja, por causa disso, por causa da minha autoridade, por causa do meu poder, façam discípulos de todas as nações. Não é por conta da minha habilidade, não é por conta da estrutura missionária que eu tenho, não é por conta dos recursos que eu tenho enquanto igreja ou enquanto organização, mas é por conta da autoridade e do poder de Jesus. E aí Jesus então dá ordens claras para eles. Ele diz que eles precisam fazer 4 coisas. Eles precisam ir e procurar os mais receptivos, eles precisam prezar pelo ministério encarnacional, permaneçam nas casas comendo e bebendo com eles enquanto vocês estiverem entre eles. Jesus fala sobre pregar o reino de Deus. E Jesus fala sobre curar os enfermos. E aí então os 72 são enviados. Sabe o que acontece? Eles voltam. E o texto diz que eles voltam com o seu coração cheio de alegria, com o seu coração regozijando. Sabe, facilmente a gente esquece da alegria que acompanha o trabalho no reino de Deus. Às vezes nós esquecemos quanto é prazeroso servirmos a Deus, quanto o nosso coração deve se alegrar por aquilo que Deus está fazendo. Para nós, servir a Deus, servir o reino, servir a obra missionária, deve ser um privilégio mais do que uma obrigação, porque é Deus nos convidando para participar daquilo que Ele está fazendo. Deus está nos convidando como igreja para nós participarmos daquilo que Ele está fazendo. Que alegria ver o Evangelho sendo pregado, que alegria ver pessoas se entregando aos pés do Cordeiro, que alegria que eu tenho quando eu leio a carta dos nossos missionários, dizendo que apesar das dificuldades, apesar dos desafios, há alegria, porque Deus está se movendo, Deus está agindo. Mas é claro que existe perigo, porque quando Deus prospera um ministério, quando Deus prospera um trabalho, nós corremos o risco de ficarmos orgulhosos. Os discípulos voltam, e eles estão maravilhados, e eles dizem: Senhor, os próprios demônios se submetem a nós através do seu nome. E Jesus disse para eles: eu sei disso. A autoridade é minha, o poder é meu, eu sei. Queridos, fama verdadeira no reino de Deus é definida pela nossa humildade e não pela nossa habilidade. Humildade é o nosso melhor amigo, enquanto o orgulho é o nosso maior inimigo no desenvolvimento do nosso ministério. O orgulho pode destruir obras de Deus em diferentes lugares, destruir missionários, destruir times, destruir organizações. O orgulho foi a origem da queda de Lúcifer.
O orgulho foi a origem da queda de Adão e é a origem de todo o mal nas nossas vidas e da igreja nos dias de hoje. Paul Miller, no seu livro, ele disse: o jogo principal de Satanás é o orgulho, procurando nos atrair para dentro da sua vida de arrogância. Então, o jogo principal de Deus é a humildade, nos atraindo para dentro da vida do seu filho. O que fazemos, não fazemos por nós. Fazemos porque Jesus tem poder e autoridade. O que fazemos, fazemos porque Ele providencia tudo aquilo que nós precisamos para o avanço do reino de Deus. Jesus, então, vira para eles e diz: olha, enquanto vocês pregavam, enquanto vocês anunciavam o reino, enquanto vocês anunciavam as boas novas de salvação, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E isso foi o resultado daquilo que foi feito pela vida daqueles 72. Eu não tenho dúvida que a cada vida, a cada pessoa, a cada ação de Deus na vida de alguém, trazendo libertação, trazendo salvação, trazendo restauração, Satanás está caindo do céu, num movimento contínuo. Satanás está caindo como um relâmpago e Jesus está sendo exaltado em lugares, no meio de tribos, no meio de povos, no meio de etnias que agora o conhecem. E esse é o nosso chamado nesses dias. Queridos, Deus está nos chamando para servirmos ao Senhor, mas da maneira dEle. Para permanecermos nele, na certeza que o Espírito Santo é que vai nos guiar e nos dará o poder do alto, como prometido em Atos, para sermos testemunhas, ou para sermos mártires do seu Evangelho. O chamado de Deus para nós é um chamado à unidade. Nós não podemos mais deixar que as nossas diferenças nos atrapalhem na obra missionária. Nós não podemos mais deixar que aquilo que nos divide possa fazer com que a gente não caminhe ainda mais longe. Mas nós precisamos nos apegar naquilo que nos une. E o que nos une é Cristo, aquele que nos chamou, aquele que nos vocacionou. Ao terminar essa semana, quando nós formos para as nossas casas, na próxima sexta-feira, eu quero convidar você a assumir um compromisso, junto com todos nós. E o compromisso é esse: ao irmos para as nossas casas na sexta-feira, a minha oração é que você assuma esse compromisso junto comigo e junto com toda a liderança da MTB. Que no amor de Deus, pela sua graça e para a sua glória, nós nos comprometemos com Deus e uns com os outros a permanecermos em Jesus, cheios do Espírito Santo, pregando a palavra, intercedendo, morrendo diariamente, crendo que cada povo, que cada etnia, que cada nação experimentará um movimento de plantio de igreja para a glória e honra de Jesus Cristo. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, que ao sairmos daqui, nesses dias, nós possamos compreender a missão como o Senhor compreende. Que nós possamos avançar na missão, seguindo os passos de Jesus, focados no Senhor, permanecendo no Senhor, entendendo que o poder, o sustento, a orientação vem do Teu Espírito, unidos no Senhor, mas unidos uns com os outros, deixando de lado as nossas diferenças, para que as nações ouçam o Evangelho de Cristo, para que as nações testemunhem que o Senhor morreu,
mas que o Senhor ressuscitou, trazendo consigo todos os povos, todas as etnias, para que juntos possamos celebrar o Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. Você sabe o que é tecnologia para a igreja? É quando a igreja é a igreja. Quando ela está presente 24 horas. É aquela mensagem que chega na hora certa. É quando o membro, mesmo estando longe, se sente perto. E quando está perto, se sente pertencente. Tecnologia para a igreja não é apenas um smartphone, um computador, um toque em uma tela ou um aparelho eletrônico qualquer. É sim um canal para abençoar, edificar, evangelizar e que principalmente leve a palavra mais longe, muito mais longe, para milhares e milhões de pessoas. É quando tudo que a igreja faz se torna um motivo maravilhoso para estar presente, para se inscrever e participar de tudo o que acontece. Tecnologia é quando facilita, melhora o dia a dia, organiza, é quando está tudo no lugar, crescendo, fluindo. Tecnologia para a igreja tem que ser tecnologia de ponta, testada e aprovada por mais de 5.000 igrejas. InChurch, líder em aplicativos e tecnologias para igrejas. Será que as realidades globais em transformação conduzem a um novo paradigma da missão? No Martureu, você encontra conteúdos que levam a igreja a repensar a missão de Deus neste tempo e como se engajar nela. Nosso site dá acesso gratuito a centenas de artigos acadêmicos em português. Mantemos também um blog com entrevistas, notícias, testemunhos, pesquisas e tendências. Que tal baixar e-books de assuntos que estão nas discussões dos principais centros de treinamento missiológico evangélico ao redor do mundo? Há ainda conteúdos em vídeo. Você pode assistir a algumas séries curtas. Recentemente, foi ao ar uma série incrível de 12 vídeos com base no livro A Missão da Igreja Hoje, de Michael Gorin. E mais, essa obra, uma referência em nível global, é a base do curso online A Missão da Igreja Hoje, uma introdução à teologia da missão. Liderança do Brasil. Eu quero convocar você para fazer o curso Perspectivas. Sabe o que vai acontecer? Sua vida vai mudar para melhor. Você quer conferir? Faça Perspectivas e depois me conta. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Vamos encerrar com mais uma canção ao Senhor, diante daquilo que a gente ouviu nessa noite. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. De início, lindo canal para o Senhor. Espírito,
Diga isso ao Senhor. Meu coração eu quero diante do teu altar.